Revisa Goiás, nono ano, matemática, professora Edilene. Nós vamos falar sobre plano cartesiano nessa segunda semana. O que nós precisamos saber? O que precisamos saber sobre o plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por um sistema de eixos perpendiculares entre si, um horizontal e um vertical, que denominamos respectivamente eixo das abscissas para x e eixo das ordenadas para y. Esses eixos se encontram em um ponto chamado origem, e a partir da origem os eixos são numerados dividindo o plano em 4 partes, que são chamadas de quadrantes. Observe a seguir as coordenadas de alguns pontos localizados no plano cartesiano. A, 2 e 4, B, 4 e 2, C, 2 e menos 2, D, 3 e menos 4, E, menos 3 e menos 3, F, menos 2, menos 1, G, menos 1 e 2, H, menos 4 e 3, o I, 0 no X, 1 no Y, então ele está em cima do eixo de Y. O J, 3 e 0, significa que ele está em cima do eixo X. Observação: quando a abscissa de um ponto é igual a 0, ele se localiza sobre o eixo Y. E quando a ordenada de um ponto é igual a 0, ele se localiza sobre o eixo X. Vamos começar? Polígonos formados por coordenadas cartesianas. Utilizando 3 ou mais coordenadas cartesianas não alinhadas, que não estão na mesma reta, pode-se delimitar vértices de um polígono tendo este uma representação no plano cartesiano. Por exemplo, triângulos com os vértices em menos 4 e 0, 3 no X, 3 no Y, ponto B, 3 e menos 2. Unindo esses pontos, nós podemos construir um triângulo. Quadrado com os vértices K, 2, 2, então 2 no X, 2 no Y. L, menos 2 no X e 2 no Y. M, menos 2 e menos 2. N, 2 e menos 2. A gente pode observar que eles estão à mesma distância do ponto de origem, que é o 0, 0. Para isso, coincidentemente, nós temos nesse caso, um quadrado. Atividades. Dado o plano cartesiano a seguir, determine as coordenadas de cada ponto. Ponto R, menos 2,5 e 3. Ponto S, 1,5 e 1,5. Nesse caso, menos 1,5 e 1,5. O M, menos 3,5 e 0. O U, menos 3,5 e menos 1,5. O T, menos 2 e menos 2. O J, menos 0, menos 3. O K, 0, 0. O I, 0 e 2. O N, 1,5 e 1,5. O Q, 3,5 e 2. O L, 4 e 0. O P, 3 e menos 1,5. O O, 2 e menos 3. O J, 0 e menos 3. Letra B. Os pares ordenados que pertencem ao eixo das abscissas, ou seja, que está em cima do eixo X. Então, é o ponto K, 0, 0. O L, 4 e 0.
o M, menos 3,5 e 0, ou 7 sobre 2 também, né? O 3,5 é o mesmo que 7 sobre 2. Letra C, os pares ordenados que pertencem ao eixo das ordenadas, ou seja, que estão sobre o eixo Y. Nesse caso, o I, 0 e 2, o J, 0 e menos 3, o K, 0, 0. Continuando, letra D, os pares ordenados que pertencem ao primeiro quadrante. Vamos lembrar que os quadrantes eles começam a ser contados, como nós temos 4 partes quando nós desenhamos o eixo X e o eixo Y. Então, aqui é o primeiro quadrante no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, quem está no primeiro quadrante é o ponto M e Q. No segundo quadrante, nós temos o R e o S. No terceiro quadrante, temos o U e o T. No quarto quadrante, o O e o P, com suas respectivas coordenadas. Lembrando que nós podemos escrever o número em decimal ou em fração. 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. 7 sobre 2 é 3,5. A medida algébrica do segmento PU. Então, o P até o U. Então, se eu traçar aqui uma reta do P até o U, nós vamos fazer a contagem da distância, que nesse caso aqui, de 0 até aqui é 3,5 negativo, e o do P é 3. Então, nós podemos fazer 3,5 a diferença entre esses dois pontos, né? 3,5 menos 3. Sinais iguais, porque aí o 3 passa a ser negativo, menos 3,5 e 3 dá 6,5. Por que tem essa barrinha aqui do lado? Por que tem essa barrinha do lado aqui dessa resolução? Porque a distância, ela precisa ser considerada sem sinal. Então, a distância entre dois pontos, ela sempre vai ser positiva. Questão 2. Desenhe no plano cartesiano e localize os seguintes pontos. Letra A. 9 sobre 2 é o mesmo que 4,5. Então, 4,5 negativo e 3,5. Então, aqui temos o ponto A. Ponto B. 0 no X menos 2,5 no Y. Aqui está o ponto B. C, 4,5 no X, 0 no Y. Então, está em cima da reta do X. Em cima aqui nós temos o ponto C. Ponto D, 7 sobre 2 é o mesmo que 3,5. Então, 3,5 e 1 meio, que é 0,5. Então, aqui nós temos o ponto D. Ponto E, negativo 1 sobre 2, então é 0,5 e menos 0,5. Esse 1 sobre 2 é o mesmo que 0,5, é a mesma escrita, corresponde ao mesmo número. F, menos 4 e 0, então está em cima do menos 4. G, menos 3,5 e 5 sobre 2. 5 sobre 2 é o mesmo que 2,5. Então, o ponto G está nessa localização. H, 1 sobre 2, 0,5 e menos 1. Então, H está nessa localização aqui. Questão 3. Considere o plano cartesiano ABC apresentado no plano cartesiano a seguir. As coordenadas dos vértices deste triângulo são: ponto A, menos 3 e 3. Ponto B, 3 e 5. Ponto C, 5 e 1.
Então, a alternativa correta é a letra B. Observe o quadrilátero EFHG representado no plano cartesiano a seguir. Quais são as coordenadas de seus vértices? Então, vamos pela ordem. O E está no 0 e 4, está em cima do Y. O F está entre 2 e 0, está no ponto em cima do X. O H está no ponto menos 4 e menos 3. E o G está no menos 5 e 2. Questão 5. Para escolher o local onde passará suas próximas férias, Janete improvisou uma roleta em um plano cartesiano a fim de fazer uma espécie de sorteio. Neste plano, as coordenadas do ponto indicado pela seta após a movimentação indicarão o local sorteado. Observe a seguir a tabela feita por Janete, contendo uma seta e uma circunferência, indicando os possíveis destinos de Janete. Janete girou essa roleta parando em um ângulo reto, no sentido anti-horário. De acordo com o giro que Janete fez nessa roleta, qual o local que ela passará suas próximas férias? Então, a seta está no 7, no X e 4 no Y. 7 no X, 4 no Y. Então, ela vai passar as próximas férias em Guarujá. Questão 6. As coordenadas de dois vértices não sequenciais do quadrado ABCD são A, 6 e 5 e C, 2 e 1. Em relação a este quadrado, responda as questões. Quais são as coordenadas dos outros dois vértices? Então, se o A está no 6 e no 5, e o C está no 2 e no 1, é só fecharmos essa sequência que nós vamos encontrar o B, 2 e 5, o D, 6 e 1. Essa é a representação no plano cartesiano deste quadrado. Vamos avançar? Movimentação de pontos no plano cartesiano. Em todo par ordenado x, y, o valor de x é chamado de abscissa e indica quantas unidades esse ponto se encontra em relação à origem, 0, 0. No sentido horizontal, o valor y é denominado ordenada, indica quantas unidades esse ponto se localiza em relação à origem no sentido vertical. Considere o plano cartesiano ao lado, onde estão representados os pontos M, N, O, P e Q e um peão de xadrez, que se encontra sobre o ponto das coordenadas 4 e 5. Em que ponto se localizará esse peão quando ele for deslocado para um ponto? Letra A, cujas coordenadas x e y tenham 2 unidades a menos que o atual. Se ele está no 4 e no 5, então 2 unidades a menos, eu vou andar 2 casas para trás e 2 casas para trás no 5. Então, ele vai andar de 5, ele vai para 3. E no eixo X, ele vai de 4 para 2, então ele estará no ponto P. Ponto P. Cujas coordenadas, agora a mudança vai ser, cujas coordenadas Y tenha 2 unidades a mais que do ponto atual e a coordenada X seja mantida. Então, do ponto atual, a mais 2 unidades. 2 unidades a mais que o ponto atual, então 4 mais 2, 6. E seja mantida o X. Então, 4 no X vai manter e do Y vai ser 2 a mais. Então, 5 mais 2, 7. Então, estaremos no ponto N. Letra C, cuja coordenada x tenha 3 unidades a menos que o ponto atual. Então, 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar
1 e que o ponto atual da coordenada y tem 2 unidades a mais. Então, 5 mais 2, 7. Então, estaremos no ponto M, cuja coordenada x tenha uma unidade a mais que o ponto atual. Então, 4 mais 1, 5. E que o ponto y tenha 4 unidades a menos. Então, 5 menos 4, estaremos no ponto Q. Que esteja 2 unidades à direita e que esteja 2 unidades à direita. Então, 4, 2 unidades à direita e uma unidade abaixo do 5. Então, estaremos no ponto O. Atividade de ampliação. Elias está participando de um jogo em que deve deslocar um barquinho passando por pontos do plano cartesiano. No plano cartesiano a seguir estão representados os pontos N, O e P, além do barquinho de Elias posicionado no ponto M, no início do jogo. De acordo com a orientação, Elias deverá deslocar seu barquinho para um ponto cuja coordenada x tenha 2 unidades a mais que o ponto atual. Então, se ele está 2 mais 2, 4, então no x vai aumentar 2. E da coordenadas y deverá 3 unidades a menos. Então, 4 menos 3, 1. Ele vai estar no ponto Q, que é a letra D. Questão 8. Túlio desenhou no plano cartesiano, simbolizando o bairro onde mora, e marcou o ponto KLMNR, como pode ser visto na figura a seguir. Nesse plano cartesiano, a casa de Túlio está representada no ponto R. E sua escola ficou localizada no ponto que tem a mesma coordenada x da casa e a coordenada y igual a 1. Então, vai ser 4 no x e 1 no y. Então, é o ponto M, letra C. Fernanda joga um jogo online qual deve locomover um carrinho pela tela por meio de comandos. Observe a seguir a representação de parte da tela desse jogo da última vez que Fernanda começou a jogar. Neste dia, Fernanda inseriu comandos para que o carrinho andasse 2 unidades para a direita, 2 unidades para a direita, 3. Então, ela vai parar no eixo, no X no 3. E em seguida, 3 para cima. Então, 1, 2, 3. Quais são as coordenadas da localização do carrinho após os comandos? Então, se ela está localizada neste ponto, vai ser 3 e 4, que corresponde à letra C. Reveja as atividades e bons estudos.